Na região centro de Portugal, pulsa de vida uma das mais importantes e valiosas zonas úmidas do país, a Ria de Aveiro. Tem cerca de 50 mil hectares, ou seja, é do tamanho de 50 mil campos de futebol. Vai desde Ovar até Mira e estende-se para o interior, até Estarreja, a 13 km de distância da costa. Um mundo de vida selvagem desejou-se se abrir aos mundos, ou não tivesse esta zona sido declarada Reserva Ecológica Nacional e de Proteção Especial para as Aves. Ao longo de centenas e centenas de anos, a Ria de Aveiro tem sido o berço de uma enorme diversidade de habitats, onde a fauna e a flora encontraram caminho para se transformarem naquilo que são hoje, um desafio à descoberta. Salreu e Canelas são freguesias do concelho de Estarreja localizadas numa zona mais interior da Ria, onde não faltam os mistérios que só os animais e as plantas sabem guardar. Aqui há abrigo, alimento abundante e boas condições para a reprodução de várias espécies. A garça vermelha tem estatuto de conservação prioritário. Enquanto duram a primavera e o verão, a elegante garça vermelha instala-se nos caniçais de Salreu, onde faz o ninho, usando o caniço seco do ano anterior. É a altura de aumentar a família antes de voltar a partir para os quentes países africanos, ao sul do deserto do Saara. As longas e elegantes patas, o pescoço comprido e a plumagem de tons arruivados no pescoço, no peito e no ventre ajudam a identificar a garça vermelha, também conhecida por garça imperial. Nesta área, esta ave encontra peixes, anfíbios e insetos para se alimentar e o local ideal para fazer o ninho. Já a garça branca vive todo o ano em Salreu e Canelas, aumentando de número no inverno. A magnífica plumagem branca e o bico e patas pretas tornam esta garça única e ajudam a distingui-la da garça boieira, que tem as patas e o bico inteiramente amarelos ou alaranjados. Há quem chame a garça boieira carraceiro, uma vez que esta é uma ave que costuma catar o gado. Por isso, é também mais fácil encontrá-la em terrenos secos, ao contrário da garça branca. Com alguma paciência e tempo, é possível ver a garça branca abaixar o pescoço para se alimentar de pequenos peixes, insetos aquáticos e crustáceos nos arrozais e nas praias de lama. A maior espécie da família das garças que vive em Portugal chama-se garça real ou garça cinzenta. Pode chegar a medir de comprimento 175 centímetros. O pescoço e as patas são longos e a plumagem é sobretudo cinzenta. Repare-se no pescoço branco com algumas riscas pretas e no bico amarelo, tornando-se alaranjado na altura da reprodução. A garça real pode ser vista em quase todo o país e também, claro, em Salreu e Canelas. Nidifica em colónias construídas no topo de árvores. Chegou a noite e as aves que assim repousam deixam a escuridão roubar-lhes a sumptuosidade das asas brancas e pretas, os característicos bico e patas vermelhas e a imponência que lhes confere não só o estatuto de serem uma das espécies com maior tamanho que existe em Portugal, mas também a certeza de serem as representantes soberanas da maternidade no imaginário infantil de todo o mundo. As cegonhas alimentam-se habitualmente de anfíbios, insetos, pequenas aves e mamíferos que encontram nos arrozais e demais campos agrícolas da área. Aproveitam estruturas construídas pelo homem, como postes de alta tensão ou chaminés, para construírem o ninho.
E não perdem tempo. Acabado o ninho, há que aproveitar a primavera para acasalar. Para além de instrumento fundamental na procura de alimento, o grande bico permite ainda a comunicação umas com as outras. Caminham lentamente e há algumas que hoje em dia gostam pouco de viajar, ao contrário do que acontecia há alguns anos em que todas migravam para a África no inverno. Algumas das que acabam por ficar em Portugal o ano inteiro estão em Salreu e Canelas, à espera de uma visita. Já menos dado a convívios é o magnífico guarda-rios. Ave tímida, colorida e de voo rápido, o guarda-rios alimenta-se de peixe. É um excelente pescador que se sabe posicionar estrategicamente junto da água antes de mergulhar de cabeça ou de se decidir a peneirar sobre a água, apanhando depois os peixes com o seu longo bico preto. Os túneis que escavem barreiras verticais nas margens dos rios são os seus ninhos. Para o roxinol pequeno dos caniços e para os seus primos, o roxinol grande dos caniços e a cigarrinha ruiva, a reprodução é a única razão por que visitam Portugal. Durante a primavera e o verão, estas pequenas aves enchem os caniçais de Salreu. É o tempo da reprodução para as alvéolas amarelas. Depois rumam até a África, onde passam o inverno. A alvéola amarela tem o dorso esverdeado, cauda comprida e tons amarelos na barriga. Existe ainda uma terceira espécie de alvéola, a branca. Além da raça que nidifica em Portugal, outras escolhem o país para passar o inverno. Na família das aves de rapina, salreu e canelas dão casa a animais como o milhafre preto, a águia da asa redonda e a águia sapeira. O milhafre preto só aparece por estas bandas durante a época de calor. Vem com o objetivo de se reproduzir. Não se importa muito com a presença do homem e até os restos que se encontram nas lixeiras servem de alimento a esta ave. A águia da asa redonda é uma das espécies mais abundantes desta família em Portugal. Tem uma plumagem geralmente castanha, embora de tons variáveis, e gosta de pousar em postes, fios e árvores secas. Desses locais consegue vigiar as presas a capturar. Alimenta-se de pequenos roedores, mas não recusa animais mortos. A águia sapeira é completamente dependente para sobreviver dos caniçais e zonas úmidas. Não admira por isso que o Estatuto de Conservação da População Reprodutora desta ave seja em perigo. Um manto de ouro ou apenas um espelho de prata, as águas são a casa de muitos animais, fonte de alimento para outros tantos, razão de existência dos sapais e dos paúis, que na Ria de Aveiro são importantes por estabelecerem ligação entre ambientes terrestres e aquáticos. Esta terra, debruçada sobre o Baixo Voga, lagunar, agradece ao rio Antoã a água doce. Cursos de água como este, além de serem responsáveis pela diminuição da salinidade do solo, são utilizados na rega das culturas, como por exemplo a do arroz. A planta do arroz está dispersa por todo o mundo, muito embora seja natural do continente asiático e do africano. Em Salreu, cultiva-se a espécie asiática, mas ao contrário do que acontece na China, na Índia e na Indonésia, em Portugal a produção de arroz é bastante menos significativa. Isso não quer dizer que também aqui os arrozais não sejam habitats ricos de seres vivos, terrestres e aquáticos. São zonas de água fresca, locais de alimentação por excelência para muitos animais, como por exemplo o engraçado e elegante perna-longa.
O homem sai beneficiado desta relação, já que os insetos que debilitam as culturas são alimento de anfíbios, como a rã verde, e pragas como lagostins, ou alguns pequenos roedores são controlados por garças, cegonhas, lontras ou rapinas noturnas. Cabe ao homem não estragar este equilíbrio usando práticas agrícolas adequadas e diminuindo a presença de adubos, pesticidas e outros resíduos sobre os recursos naturais. Hoje, o cultivo de arroz está mecanizado, apesar de continuar a ser demorado e trabalhoso. A terra é lavrada, o arroz semeado, as plantas colhidas. Tudo com a ajuda de máquinas agrícolas. Na zona de Canelas, os terrenos agrícolas são normalmente pequenos e atravessados por valas e canais, rodeados por sebes vivas e usados para regar os solos. A este habitat chama-se bocage. Ervas, silvas e salgueiros são exemplos de espécies de vegetação que se podem encontrar nas sebes e que ajudam a desenhar o bocage. Também aqui os animais encontram local de refúgio, condições de reprodução e alimento. O bocage é raro em Portugal e é um bom exemplo de como se pode conciliar a agricultura com a natureza. Lado a lado, os animais que o homem escolhe criar, como a vaca marinhoa, típica desta região, e todos os outros que decidem viver aqui, como por exemplo a lontra. Mamífero que vive na fronteira entre a terra e a água, a lontra marca o território depositando em locais visíveis excrementos com um cheiro característico. Assim, consegue reconhecer o território do vizinho, o que evita lutas desnecessárias, já que não gosta de partilhar o espaço com outras lontras. Aprecia uma boa refeição de peixe, mas também não recusa, por exemplo, lagostins e insetos. Em grande parte dos países europeus, a lontra está ameaçada de extinção. Em Portugal, a espécie tem o estatuto de não ameaçada, o que aumenta a nossa responsabilidade de proteger e conservar as lontras que andam por cá. Também bastante comum em Portugal e fácil de encontrar em Salreu e Canelas é o pato real. O macho é mais vistoso. A cabeça e o pescoço são verdes e o peito é castanho, enquanto a fêmea tem um tom geral acastanhado. O pato é omnívoro e às vezes o alimento está debaixo d'água, o que o obriga a mergulhar parte do corpo como se estivesse a fazer o pino. Em locais úmidos, doces ou salobros, ao lado, por exemplo, de campos agrícolas, é habitual encontrar o caniço, uma planta anual que cresce em manchas de vegetação cerradas, os caniçais. Trata-se de uma planta resistente, tolerante à salinidade e que se adapta sem dificuldade a charcos de água parada com pouco oxigênio. É uma sobrevivente tão exímia que desenvolveu raízes profundas que penetram no solo a mais de 2 metros, de modo a encontrar água e nutrientes. As estratégias do caniço chegam ao ponto de impedir o crescimento de outras plantas que poderiam retirar-lhe alimento ou diminuir a exposição à luz solar. Na relação com os animais, os caniçais são locais acolhedores que escondem uma imensa riqueza apesar do aspecto monótono. Têm alimento em abundância e excelentes condições de refúgio, ideais também para a construção dos ninhos e a criação dos filhotes. No interior do caniçal, os ninhos estão mais protegidos dos predadores e das condições climatéricas adversas. As temperaturas são mais amenas e o vento é fraco. Aves como a garça vermelha, a águia sapeira e os passeriformes de caniçal dependem exclusivamente destes locais para se reproduzirem. Tal como o caniço, também o junco das esteiras prefere as zonas úmidas. São ambos utilizados na construção das camas do gado e depois usados como adubo nos campos agrícolas. O caule e as folhas do junco são tão flexíveis e resistentes que são também utilizados no Douro para atar os ramos das vinhas.
O junco é uma planta que dá nome às conhecidas praias de junco nas margens da Ria de Aveiro, zonas onde assume um papel predominante. A alvéola amarela, o milhafre preto ou pequenos mamíferos são exemplos de animais que escolhem os juncais para viver ou alimentar-se.